Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre matrizes em linguagem C. Uma matriz é um tipo especial de array que possui duas dimensões, ao contrário do vetor que a gente estudou em outro vídeo e que possui apenas uma dimensão. Então você está vendo aqui na tela uma representação gráfica do que seria uma matriz. Tá? Então a matriz é um tipo especial de variável, de array, que permite o acúmulo, né, o armazenamento de várias informações, vários dados simultaneamente. Só que cada uma dessas informações, desses dados, numa posição específica. Graficamente a gente representa a matriz como tendo linhas e colunas. Tá? Então, nesse exemplo que você está vendo aqui, nós temos uma matriz com uma, duas, três, quatro colunas e 5 linhas. Tá? E a gente identifica essas linhas e essas colunas na matriz por números de índice. Tá? E eles começam a contar a partir do zero, assim como a gente viu no array unidimensional. Então, uma matriz com 4 colunas tem as colunas numeradas de 0 até 3. E 5 linhas, linhas numeradas de 0 até 4, certo? Ou seja, até o tamanho menos 1. E cada uma dessas posições aqui pode armazenar um dado. Tá? E assim como os arrays unidimensionais, os vetores, uma matriz ela suporta apenas dados do mesmo tipo. Então, se você declara essa matriz como sendo de int, ou de float, ou de char, você vai ter que utilizar apenas dados daquele tipo em todas as posições da matriz. Certo? E aqui eu tenho exemplo de uma matriz preenchida. Essa matriz foi preenchida com floats, né, com números que com casa decimal. Cada uma das posições da matriz possui uma informação, um dado armazenado, que são números, no caso aqui, a gente pode considerar como se fossem as notas de alunos, por exemplo. Tá? Cada coluna equivalendo a uma avaliação ou a uma matéria e cada linha sendo o registro de um aluno. Tá? Dessa forma a gente consegue armazenar bastante informação na memória da máquina. Bom, isso aqui foi só uma revisão rápida e bem básica sobre matrizes. Eu recomendo que você assista ao vídeo específico sobre matrizes que a gente tem no curso de Lógica de Programação, se quiser ir mais a fundo no assunto. E agora vamos ver como é que a gente faz para declarar, para criar essa estrutura aqui em linguagem C. E também para colocar esses valores aqui dentro da matriz. Então, para isso eu tenho um programinha de exemplo, que está aqui, que eu vou explicar como funciona. Tá? Esse programinha ele faz exatamente o que a gente acabou de ver na matriz da figura. Tá? Ele declara a matriz e coloca os valores lá dentro. Então vamos lá, o programa parece pequenininho, mas tem bastante coisa para falar a respeito dele. Primeiramente, como é que a gente declara uma matriz? Qual que é a sintaxe correta? A sintaxe está aqui. Para você declarar a matriz, ela é declarada como uma variável, tá? É um array, só que é bidimensional, tem duas dimensões. Então você primeiramente fornece o tipo de dados que vai ser armazenado nessa matriz, especifica um nome para ela, no meu caso vai ser notas, e aí você precisa especificar o número de linhas e o número de colunas que ela vai ter, tá? Dentro de colchetes. Então lembra que no array unidimensional, no vetor, você abria os colchetes e colocava o número de posições dele, só. Aqui na matriz você vai colocar o número de linhas e o número de colunas. Primeiro o número de linhas, que eu vou colocar aqui dentro, e depois, em outro colchete separado, o número de colunas, certo? Então isso aqui vai declarar uma matriz. Opcionalmente, você pode já preencher e inicializar essa matriz aqui mesmo na declaração. Para isso, basta usar o sinal de igual e aí, entre chaves, você vai colocar os valores. Tá? E aí funciona assim. Você abre uma chave, essa chave aqui vai ser a chave externa, tá? Abre aqui no começo e fecha no final. E dentro dessa chave, você vai colocar os valores pertencentes a cada linha da matriz. Então aqui tem a primeira linha, aí eu abro outra chave e venho com os valores separados por vírgula, certo? Fechei essa chave, terminei de colocar os valores da primeira linha. Aí eu venho com uma vírgula, abro de novo outra chave e venho com os valores da próxima linha, né, da segunda linha. Terminei a segunda linha, fecho a chave, vírgula de novo, e aí repito a operação para as demais linhas, até chegar no final. Na última linha, claro, não preciso colocar a vírgula final, basta fechar a chave inicial e ponto e vírgula para terminar a instrução. E assim você declarou uma matriz em C. Tá? Aqui no meu código de exemplo, para ficar mais claro, eu coloquei cada linha da matriz numa linha diferente aqui no meu IDE, tá? Para ficar mais fácil de distinguir. Mas você pode fazer isso tudo numa linha só direto aqui, se quiser. Tá?
não tem problema você dar Enter depois dessa vírgula, porque o C ele ignora, tá, essa quebra de linha. Tá? Então o C, na verdade, está interpretando como se tudo isso aqui estivesse numa linha só, certo? E claro que para a gente é mais fácil ler desse jeito. Então com esse código a gente tem, além da matriz declarada, ela também inicializada, ou seja, seus valores todos atribuídos. É muito comum em programas normais, né, em programas comuns, você atribuir os valores à matriz posteriormente, por exemplo, por meio de entrada de dados do usuário, ou até mesmo puxando informação de um banco de dados, certo? Muito bom. Antes de prosseguir, perceba que aqui dentro, no lugar onde eu deveria colocar o número de linhas e o número de colunas, eu coloquei as palavras num_l e num_c. Então eu preferi, em vez de colocar um número direto aqui dentro, que é perfeitamente possível, utilizar duas constantes. Tá? Então aqui em cima, com a diretiva define, eu defini a constante num_l, número de linhas, como sendo igual a 5. E também defini a constante num_c, número de colunas, como sendo igual a 4. Certo? Dessa forma, se eu precisar em algum momento mudar o tamanho da minha matriz, basta alterar o valor aqui em cima nas constantes e aí eu vou ter esse valor alterado em todas as partes do código que estiverem usando aquela constante. Então é um pouco mais fácil a manutenção do código, certo? Mas se você quiser declarar diretamente escrevendo os números aqui dentro, funciona perfeitamente, não tem problema, certo? Muito bom. E aí, a gente pode exibir o conteúdo da matriz com um simples printf. Tá? Printf, coloquei a frase exibindo o conteúdo da matriz declarada inicializada, e aí este laço for, ele vai varrer a matriz toda e vai escrever na tela os valores que estão lá dentro. Tá? Para facilitar o meu trabalho com esse laço for, eu também criei essas duas variáveis aqui em cima, a variável linha e a variável coluna, para indicar justamente o número da linha e o número da coluna que a gente está trabalhando dentro do laço for. Tá? E aí vamos dar uma olhadinha no laço for para ver como é que ele funciona. Então eu fiz assim, for linha igual a 0, ou seja, eu vou começar contando a partir da linha 0, aqui de cima. Linha menor que número de linhas, então ele vai rodar esse laço número de linhas menos 1. Se eu declarei o número de linhas como sendo 5, ele vai rodar 0, 1, 2, 3 até o 4, certo? Que é menor que o número de linhas, ou seja, vai rodar 5 vezes. Tá? Tem que ser 5 vezes, por quê? Porque eu tenho 5 linhas no meu programa, na minha matriz. E aí eu incremento a linha. Para cada linha, né, para cada uma das linhas, ele vai executar esse laço for interno aqui. Esse laço for interno ele faz a varredura das colunas. Tá? Então no laço externo ele para numa linha e no laço interno ele vai verificar o conteúdo de cada uma das 4 colunas pertencentes a essa linha. Então ele começa a contar do 0, ele vai até a coluna menor que o número de colunas, mesmo esquema, né? Ele vai de 0 até 3 no caso, e incrementa a coluna. E aí eu peço para ele fazer o quê? Escrever na tela com printf o valor correspondente na posição do vetor linha, coluna. Então, por exemplo, se tiver aqui, né, o primeiro elemento é linha 0, coluna 0. Tá? Então, linha 0, coluna 0. Aqui a gente vai ter o array notas, linha 0, coluna igual a 0 também. Então, esse primeiro valor, 7.5, vai aparecer na tela. Certo? E aí ele vai rodar o laço for, colocando os outros elementos também. Tá? Coluna incrementada para 1, e aí ele vai permanecer na linha 0, só que está na coluna 1. Então ele vai pegar esse elemento. O laço for vai rodar, o loop roda, coluna implementada para 2, incrementada para 2, então ele permanece na linha 0, coluna 2, e depois coluna 3. Terminou essa linha toda, eu mando ele dar um printf aqui, já fora do laço, né? Ele terminou o laço for, printf com uma quebra de linha, que é para descer para a linha de baixo, a linha é incrementada, ou seja, agora ele vai para a linha 2, e aí todo o processo começa de novo, a varredura das colunas no laço for interno. Então ele vai colocar os valores dessa forma. E assim sucessivamente até o final. A ideia aqui, na verdade, é de exibir na saída os valores armazenados na matriz exatamente como eles foram armazenados aqui, nesse formato, no formato de uma tabelinha. Tá? Não precisa necessariamente ser nesse formato para você trabalhar com matrizes, você vai trabalhar de acordo com a sua necessidade. Mas aqui eu achei mais interessante fazer dessa forma. Certo? E para finalizar, depois que exibiu todos os valores da matriz, eu mostro nessa linha com esse printf
como acessar um dos valores individuais dentro da matriz. Por exemplo, eu quero saber qual o valor que está na segunda linha, coluna 3. Então, segunda linha, linha 1, linha 2, coluna 3. 1, 2, 3. Eu quero acessar esse cara aqui. Poderia ser, por exemplo, a nota de uma matéria específica do aluno Joãozinho. Tá? Como é que eu faço para acessar esse valor? Basta indicar o nome da matriz, seguido pelo número da linha, contando a partir de 0, e depois o número da coluna, cada um com o seu próprio colchete. Tá? E isso vai trazer esse valor aqui para a gente. E da mesma forma, se eu quisesse atribuir um valor a uma posição específica, bastaria dar um scanf ou obter os dados de alguma forma e mandar escrever esses dados na matriz, né? Utilizando o nome notas e indicando o número da linha e o número da coluna. Bem simples. Tá? E agora eu vou executar esse código que eu acabei de explicar para você vê-lo em execução. Então vamos lá. Executei o código. Tá? Olha que interessante, vou deixar aqui do lado. Então olha que interessante, a gente tem agora aqui aparecendo na tela a frase exibindo o conteúdo da matriz declarada e inicializada, como eu coloquei com esse printf, tá? E o conteúdo da matriz está sendo exibido, graças aos meus laços for encadeados, igualzinho ao conteúdo que eu declarei e inicializei a matriz, certo? E também temos embaixo o valor do elemento na segunda linha, terceira coluna, 8,40, exatamente o valor que está aqui, 8,4. Tá? Mandei exibir com 2 casas decimais. Então é bem simples trabalhar com a matriz dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Nesse vídeo eu apresentei matrizes em C, mostrei como é que você cria, como é que você declara uma matriz, como inicializa essa matriz e como acessa os elementos dela para visualização ou elementos individuais, tá? A matriz toda ou elementos individuais. E também citei que para você alterar um valor dentro da matriz é só você utilizar o número de linha e o número de coluna associado ao nome da matriz. Aí você consegue escrever dados lá dentro. A gente vai usar bastante matrizes em outros algoritmos mais para frente, tá? Então, recomendo que você treine um pouquinho isso daqui. E em breve eu vou resolver alguns exercíciozinhos, também alguns problemas, trabalhando com matrizes em C. E aí a gente vai ver um pouquinho mais a fundo o funcionamento dessa estrutura. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima!